Vamos atualizá-lo sobre o estado de saúde do presidente Lula, que está com um probleminha no quadril. Ele, mais uma vez, passou por um procedimento para aliviar dores na região. Vou falar com o Pedro Teixeira, que está ao vivo acompanhando toda essa situação. Pedro, rapaz, e aí, hein? Porque foi agora, no final de semana, de urgência, ele vive reclamando de dor, já pelo menos marcou a cirurgia para outubro, né, Pedro? Exatamente. Tudo bem, Tainá? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Nesta quarta-feira, o presidente Lula esteve mais uma vez no Hospital Sírio-Libanês, agora na unidade aqui de Brasília, que fica na Asa Sul, no plano piloto da capital federal, fazendo um procedimento. O que os médicos me explicaram é que o procedimento de hoje é um pouquinho mais invasivo do que o que foi feito no último domingo, na tentativa de aliviar as dores das quais o presidente Lula tem enfrentado nestes últimos dias. É um incômodo no quadril. O quadro é de necessidade de uma cirurgia, mas ela só deve acontecer em outubro deste ano por conta de uma série de outros compromissos. Bom, Tainá, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República publicou uma nota explicando o procedimento que foi feito pelos médicos do presidente Lula na manhã desta quarta-feira. A nota diz o seguinte, que eles realizaram um procedimento eletivo minimamente invasivo de denervação percutânea no quadril direito para o alívio de dor crônica até a realização de uma cirurgia que está prevista para o próximo mês de outubro. Na prática, o que significa esse procedimento? É uma injeção de substâncias químicas na raiz nervosa ou uma aplicação de radiofrequência com o objetivo de inutilizar aquela raiz que acaba criando um certo incômodo na região do quadril. O próprio presidente Lula disse ontem na live que ele faz toda terça-feira que isso tem deixado ele bastante mal-humorado, tem dificultado o trabalho à frente da presidência da República, o cumprimento das agendas que estão planejadas para os próximos dias. Então os médicos acharam melhor realizar esse procedimento. Ele vai ficar em repouso nas próximas 24 a 48 horas aqui no Palácio da Alvorada, justamente para preservar a região depois deste procedimento, para que ele possa, já na próxima sexta-feira, retomar as suas atividades no Palácio do Planalto. Tem indicativo, inclusive, de que ele vai cumprir a agenda na próxima sexta-feira. Com relação à cirurgia, antes de devolver para vocês, a cirurgia foi marcada para outubro, porque até outubro o presidente tem uma série de agendas, principalmente internacionais. Então, por exemplo, ele participa agora no mês de agosto da Cúpula da Amazônia, que reúne presidentes dos países que têm território da floresta amazônica. Depois ele viaja para a África do Sul para o encontro com os representantes dos BRICS, tem a agenda do G20, tem a participação na Assembleia Geral da ONU ainda em setembro. Então, depois de tudo isso, ele deve fazer um procedimento um pouco mais complexo, uma cirurgia, colocando uma prótese na região do quadril para aliviar essa dor. Pelo menos por enquanto, esse procedimento está marcado para o próximo mês de outubro. A gente vai seguir atualizando. A nota, neste momento, da Secretaria de Comunicação Social é que esse procedimento para aliviar a dor foi bem sucedido. O presidente fica agora em repouso aqui no Palácio da Alvorada. Volto com vocês. Obrigada, Pedro. Boa tarde para você em Brasília. Raquel falando daqui. E já vou chamar direto minha parceira, Tainá Falcão. E Yuri também está com a gente. Yuri, Tainá, acho que eu começo com você, Thay. Tainá, como que fica? Porque a gente percebe, assim, essa dor que o Lula sente ali no quadril, quem já sofreu dessa doença, é realmente muito doloroso, atrapalha muito nos deslocamentos. Ele faz um procedimento hoje para aliviar, para dar tempo dos compromissos internacionais. A gente vê o cuidado que o presidente tem com essa agenda internacional, mas aí em outubro ele vai ter que fazer cirurgia e vai ficar um tempo fora de jogo. O governo está pronto para se virar sem ele? Tem que estar, né, Raquel? Porque o presidente está reclamando dessa dor no quadril há muito tempo. A gente está esperando que a data da cirurgia seja marcada já faz algum tempo, alguns meses. O presidente resiste, fez agora, teve de urgência a infiltração no domingo, agora no final de semana, novamente, um outro processo para desinflamar a região, para diminuir as dores, mas ele tem recorrentemente reclamado desse quadril, da dificuldade que é se locomover. E tem outra coisa, Raquel, que os aliados dele
comentam, que é a interferência no humor do presidente, né? Que a dor acaba deixando... Ele mesmo fala isso na entrevista ontem, né? Que ele acaba ficando mal-humorado. Aí ele falou até dos cachorrinhos lá do Alvorada, que ele acaba descontando até nos cachorrinhos. Então, imagina para quem está perto. Então, assim, é uma necessidade. O presidente, me parece que agora foi convencido disso, não queria fazer para não ter que diminuir esse tanto de agenda a qual ele está se dedicando, internacional. Havia, meses atrás, até rumores de que o vice-presidente Geraldo Alckmin assumisse mais à frente dessa agenda internacional. Não me parece que foi aceito pelo presidente Lula, que foi algo que o presidente assinaria embaixo, né, com tanta facilidade, mas vem um problema de saúde e o obriga a entregar essa interlocução com o mundo para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, ele provavelmente vai precisar se dedicar ao descanso no mês de outubro, Raquel, e deixar que os seus auxiliares, é muito difícil para o Lula, a gente sabe, mas que os seus auxiliares toquem as agendas. Esse estilo centralizador, e aí principalmente na política externa, né, Yuri? Queria jogar isso para você. Ele posterga a cirurgia para outubro para manter uma série de agendas na política externa que às vezes causa dissabores para ele. Tem a questão ucraniana, tem uma série de pontos ali que ele acaba provocando danos de popularidade, às vezes até. Por que o Lula insiste, às vezes, em prejuízo à própria saúde e dá tanta prioridade à política externa? Olha, não sei o quanto que isso o prejudicou diretamente na saúde, mas claro que é cansativo, mas é fato que esta agenda internacional, desde sempre, foi uma prioridade para Lula e porque, de fato, nos seus dois primeiros mandatos, ele se tornou uma liderança mundial, uma figura internacional que tem um acesso a líderes de outros países, na Europa, principalmente na Europa, mas também na Ásia e na África, bastante importante. Houve um gesto bem significativo no início do mandato, quando Joe Biden o recebeu na Casa Branca. Depois houve uma série de tensões e de maus entendidos ou de palavras mal colocadas pelo presidente Lula que causaram incômodo na diplomacia norte-americana, mas é fato que, diante até das dificuldades que enfrenta na política interna, na política doméstica, ao longo do início do primeiro semestre. Vale a gente lembrar, o governo terminou o primeiro semestre, principalmente no Congresso Nacional, com um saldo razoavelmente positivo, mas o começo desse semestre foi muito duro para o governo. Aparentemente, deixando a casa arrumada agora em agosto, com a reforma ministerial, tendo um cronograma de propostas mais claras para serem travadas no Congresso Nacional, para serem enfrentadas no Congresso Nacional nesse início de semestre, isso permitiria, em tese, que em outubro fosse um meio do caminho para depois, em novembro e dezembro, estar pronto para fechar o segundo semestre. Votação de orçamento, votação da reforma tributária no Senado, uma série de outras propostas que são importantes para o governo. Agora, que política externa sempre foi das que Lula mais teve apreço, ainda que cometa gafes, ainda que fale colocações que têm repercussões dentro e fora do país, mas ele não vai abrir mão tão facilmente dessa agenda, a não ser que esteja de fato impedido por condições de saúde, como o período de recuperação dessa futura cirurgia.